Olá! Como continuação do primeiro vídeo sobre internet, nesse vídeo iremos falar sobre protocolos, mais especificamente sobre os protocolos TCP/IP. Vou começar explicando o que é um protocolo. O protocolo é uma espécie de linguagem utilizada para que dois computadores consigam se comunicar. Por mais que duas máquinas estejam conectadas à mesma rede, se não falarem a mesma língua, não há como estabelecer uma comunicação. Então, o TCP/IP é uma espécie de idioma que permite a aplicação para conversar entre si. De uma forma simples, o TCP/IP é o principal protocolo de envio e recebimento de dados MS da internet. TCP significa o protocolo de controle de transmissão e o IP significa o protocolo de internet. Podemos dividir o protocolo TCP/IP em algumas camadas, que são 4. A primeira camada seria a camada de aplicação, a segunda a camada de transporte, a terceira a camada de rede e a quarta a camada de interface. A camada de aplicação é utilizada pelos programas para enviar e receber informações de outros programas através da rede. Nela você encontra protocolos como SMTP para e-mail, FTP para transferência de arquivos e o famoso HTTP, que é para navegar na internet. Uma vez que os dados tenham sido processados pela camada de aplicação, eles são enviados para a próxima camada, que é a de transporte. A camada de transporte é responsável por receber os dados enviados pela camada de aplicação, verificar a integridade deles e dividi-los em pacotes. Feito isso, as informações são encaminhadas para a camada de rede. Na camada de rede, os dados empacotados são recebidos e anexados ao endereço virtual, o IP, do computador remetente e do destinatário. Agora é vez dos pacotes serem, enfim, enviados pela internet. Para isso, são passados pela camada de interface. A tarefa da interface é receber e enviar pacotes pela rede. Os protocolos utilizados nessa camada dependem do tipo de rede que está sendo utilizado. Atualmente, o mais comum é o Ethernet. Expliquei as partes das camadas, mas você me pergunta, aonde entra a parte de TCP/IP? Todas as camadas e protocolos fazem parte do TCP/IP. É assim que ele trabalha, em etapas. O que você precisa lembrar é que o protocolo é utilizado para a transmissão de dados pela rede. Além disso, é sempre bom lembrar que no TCP/IP, primeiro há o recebimento das informações na camada de aplicação, depois elas são empacotadas para o formato de rede na camada de transporte, por fim, os dados são endereçados pela camada de rede e enviados pela camada de interface. Como exemplo, temos os seguintes protocolos: HTTP, FTP e SMTP. HTTP é o Hypertext Transfer Protocol. É utilizado para transportar páginas HTML de servidores web para navegadores. O protocolo é utilizado para realizar a comunicação entre servidores web e navegadores instalados em computadores clientes. O FTP, que é o File Transfer Protocol, permite a transferência de arquivos entre dois computadores através de login e senha. SMTP, que é o Simple Mail Transfer Protocol, é utilizado para o transporte de e-mail, sendo que o SMTP é uma aplicação utilizada para o transporte e não um meio de transporte. Por isso ele se localiza na camada de aplicação.